Depois de 3 dias, finalmente vamos dormir. Pelo menos 8 horas, né? Vamos dormir pelo menos 8 horas tranquilas. Então. Vou dormir. Bom dia, Rafael. Bom dia. Acordou 6h30. Já me arrumei. E é isso, bora tomar café. Olha só, gente, café da manhã daqui de Israel. Leitinho. Salada de fruta, suco. E tem mais do outro lado também. Primeira coisa, para que eu usava vinho na época antiga? Usava para tudo. Você misturava o vinho também com água para limpar a água, que a água era suja, para não ficar doente. Você usava no casamento, bom vinho, você usava no começo. Ainda todo mundo tá bem, não tá bêbado, né? Você usa o vinho bom para mostrar para todo mundo que você tem o vinho bom e você agradece a chegada de todo mundo. O segundo tempo que você dá o vinho, já não é o vinho tão bom. Que no casamento que Jesus vai, acabou o vinho, o primeiro vinho acabou. Aí ele transforma a água em vinho, que ainda é melhor. Não é uma milagre, é 2 milagres, entende? 2 no preço de 1. E ele veio descendo para continuar o seu ministério aqui. Então ele começa a encanar, olha o tanto que ele está descendo. Olha o tanto que Jesus andou, gente. Olha o tanto que Jesus andou, até chegar em Cafarnaum, onde ele ministra o bem-aventurados mansos. E nós vamos lá ter uma ministração específica sobre isso também. Gente, chegamos aqui no Monte das Boas Aventuranças. Vem cá pra vocês verem. Ali dá pra vocês verem melhor, mas olha, passando aqui. Tem muita neblina, então a gente não consegue ver muito bem. Mas se a gente for descendo lá pra baixo, a gente vê melhor. Tem a pedra preta. Eles fizeram essa mosaica dos 2 peixes e os 5 pães. Os 5 pães. Nós vamos falar a depois. pedra. Tá vendo? Até a igreja foi construída de 2 tipos de pedra. E isso é muito importante, que a pedra branca é mais macia e a pedra preta é mais dura. E aí quando você constrói com os 2 tipos de pedra, quando tem terremoto, a casa, em vez de desmontar, enforça. Então aqui, gente, Jesus ficava nessa parte aqui, no mais alto, as pessoas ficavam tudo lá embaixo, escutando Jesus. As bem-aventuranças já eram um princípio judaico. Então Jesus ele falou sobre as bem-aventuranças que já tinham, e pegou tipo o que era dentro de um princípio judaico, mas ele enviesou dentro do reino dos céus. Jesus, nessas frases que ele fala, das boas aventuranças, ele fala: se alguém vai te machucar, ama ele, não odeia ele. Sabe uma coisa? Se alguém te machucou, é por causa que ele está com dor. Jesus leu isso, falou isso em hebraico, né? Ashrei aniei haruach, ki lahem malchut hashamayim. Ashrei haavelim, ki hem yenuchamu. Ashrei ha'anevim, ki hem yirshu et haaretz. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם ישבעו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. ואשרי הנרדפים, כי בגלל צדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם, כי יחרפו ויגדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים, הרי כך רדפו גם את הנביאים שהיו לפניכם. Mateus capítulo 5 diz assim: Sermão da montanha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, e aproximaram os seus discípulos.
E ele passou a ensiná-los dizendo o que nós ouvimos agora pela Sônia em hebraico. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Saindo daqui e olha só o tanto de gente. Vem me ajudar, você é forte? Vem me ajudar. Vamos levantar essa pedra. Peguem, pensar. Aqui, isso é chamado Yam, mar. Esse é o mar. Aqui dentro você joga todas azeitonas. Aqui tem um pau, tá vendo esse buraco? Aqui tem um pau e o burro fica andando e rolando essa pedra. Andando a volta e rolando essa pedra. Azeitonas que estão aqui embaixo. Azeite. Massa. Mas o que tem dentro da azeitona? Só tem azeite? Não. Caroço. Tem caroço e que tem mais? Tem água. Água. Né? E o azeite que vocês vão beber é sem água, né? Uhum. Põe dentro de uma cesta, da outra, em cima da outra, em cima da outra. Torre de cestas cheias de azeites moídas. E aí você põe uma pedra e você tem esse pau longo que você põe os pesos que vão fazer o peso e vão abaixar. Compressar toda essa massa e todo o líquido vai sair. Vai ficar só os caroços e a carne da azeitona, né? A água e o azeite. Você deixa dentro de uma vaza bem grande. E você deixa uns dias, água e óleo junto, o óleo sobe para cima, a água desce para baixo. Gente, essa aqui é uma oliveira. Olha tanto que lindo. Aqui, ó. Foi a primeira multiplicação de pães e peixes e para nós tem um significado profético, porque fala de multiplicação, de providência e de provisão. Aqui, vou ler aqui a narrativa, quem quiser acompanhar, está Mateus 14, a partir do versículo 13. Então foi aqui que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós entramos lá e eles dizem que a possibilidade daquela pedra que está lá no altar da igreja, debaixo daquela mesa, é a pedra onde Jesus colocou os pães e os peixes e ocorreu a multiplicação. Um registro profético, um registro que vai falar para a eternidade. Então nós estamos aqui no que Jesus fez, nos faz lembrar e entender que o pouco que nós oferecemos para Ele vai se tornar muito. Apresenta para Deus o que você tem e daquilo que você apresenta, Ele vai multiplicar e trazer o milagre. Então de 5 pães e 2 peixes, aqui nesse lugar, os discípulos queriam que as multidões fossem embora. Eles estavam cansados. E aí Jesus falou, não, vocês estão cansados? Vocês estão desanimados? Nós estamos aqui para servir as pessoas. E aí Jesus opera o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E no final,
ainda alimentou 5.000 pessoas, tirando 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Sabe para quê? Porque Jesus queria ensinar uma lição para os seus 12. Ele queria que cada um dos 12 pegasse um cesto cheio. E agora vocês vão levar comida que sobra. Agora vocês vão carregar até do outro lado, para vocês entenderem que eu sou Deus que provê, e toda a minha provisão, ela vai ser além do que você precisa. Olha só, pessoal, aqui tem romã. Ele faz o suco na hora. Vou mostrar pra vocês como é que eles fazem. Gostoso? Entendi, muito bom. Bem azedinho e doce ao mesmo tempo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do lugar. O tamanho das montanhas. A gente entrou por ali, né? Mostrei pra vocês lá dentro. E tem muitas árvores também. Estamos aqui em Cafarnaum, como a nossa guia fala. Estão seguradas pelos franciscanos. Até 25, 20, depois eu vou ler. Em 1899 chega um peregrino aqui. Essas são as ruínas que ele vê, cheio de coração. E essa pedra com cheio de coração, o que indica o arqueologista, que tinha aqui um prédio muito grande. De coração tem duas bochechas, né? Uma bochecha vai ser, você faz a coluna de cheio de coração. Uma bochecha vai sair uma coluna aqui, outra vai sair uma coluna aqui. Aí você pode construir mais um andar. Olha essas pedras, gente, que tem formato de frutas. E a estrela de Davi tá... Opa! Esbarrando. Estrela de Salomão, estrela de Davi. Vendo, essa é a sinagoga. E vocês estão vendo a sinagoga branca por cima e por baixo a sinagoga antiga da época de Jesus. Tá? Aqui você pode ver. Essas são escavações, você pode ver que a sinagoga branca foi construída em cima da sinagoga de Jesus. Tá bom? Todas essas pedras construíram antigamente essa sinagoga. Todas essas pedras, todas essas casas. E que nós estamos vendo? Estamos vendo uma coisa interessante. Como pode ser que todas as paredes ficaram mais ou menos da mesma altura? O que acontece? As casas muitas vezes eram construídas até aqui. Aí tem a parte que chega até o telhado de panos, de madeira e pano. O telhado tem pedaços de madeira, não tem muita madeira, lembra? E as madeiras também, as árvores não são grandes. Então tem as arcas e tem aqui mais arcas. Você constrói, você põe a madeira em cima. Em cima disso você põe uma madeira mais fina. Aí você põe palha assim, você põe palha assim. Em cima disso você põe barro, argila, tá? Tem esse argila. E aí você passa com uma pedra muito pesada e você fica rolando essa pedra para fazer. Vamos entrar aqui. Coluna do shape de coração, tá vendo que eu te contei? Agora o tamanho que vai até em cima e aí uma coluna vai para lá e uma coluna tá para cá. Pedro, mas será, vocês viram o tamanho das casas? Será que a casa do Pedro era desse jeito, octagonal, tão grande? Não era. A casa de Pedro era uma casa, da sogra de Pedro, era uma casa pequenininha, como todas as outras casas. A bizantina, eles constroem a igreja octagonal. Eu já falei, igreja octagonal quer mostrar um lugar específico. Não é uma ideia, é um lugar.
Eles vão aumentar a igreja octagonal, que no começo era um lugar onde pouca pessoa chegava. E vivia aqui muita gente que adorava Jesus e que virou ser cristão. Esse lugar, eu acredito que quando que a sogra faleceu, mas eles vão construir e vão mudar esse lugar para ser um lugar sagrado.